A única classe de palavras que possui as flexões de tempo e modo é o verbo. Hoje você começa a estudar os empregos dos tempos verbais no modo indicativo. Gramática é com ela mesma, a Thaís. Oi, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar sobre verbos. Na aula passada eu mostrei a você que os verbos se submetem a uma classificação, não é? Existem verbos regulares, irregulares, anômalos e defectivos. Bem, hoje eu vou começar falando para você de abundância verbal. Os verbos podem ser abundantes. Isso acontece quando eles possuem duas ou mais formas equivalentes. A abundância ocorre principalmente no particípio passado, quando os verbos possuem uma forma regular, aquela terminada em ado para os verbos de primeira conjugação e terminada em ido para os de segunda e terceira, e uma forma irregular que muitas vezes acontece ao lado dela. Isso não acontece apenas no particípio passado. Eu vou mostrar alguns exemplos para você e nós vamos conferir. Vamos lá? Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Não se trata de particípio passado. Olha aqui, nós hemos e nós havemos. A primeira forma, hemos, pouco usada. Talvez você nunca tenha utilizado essa forma do verbo haver, uma forma mais antiga, não é? Aqui, já no segundo exemplo, temos o aceito ao lado de aceitado. Essas duas formas no Brasil são frequentes. Já a forma aceite, no Brasil praticamente não é empregada, é usada apenas em Portugal. Também o particípio passado do verbo aceitar, né? E aqui uma curiosidade, a forma matado ao lado da forma morto. Na verdade, morto é originalmente o particípio passado de morrer, mas estendeu-se também ao verbo matar. Então, ele passa a ser a forma de particípio passado irregular, tanto do verbo morrer quanto do verbo matar. Agora, o que é importante que nós tenhamos em mente é quando empregar a forma regular e quando empregar a forma irregular do particípio passado. Então, nós costumamos dizer o seguinte, que usamos a forma regular, terminada em ado ou então em ido, na voz ativa, formando os tempos compostos e, portanto, com auxiliar ter ou haver. E vamos usar a forma irregular na voz passiva ao lado de auxiliares ser, estar e também ficar. Então, só para dar um exemplo para você, eu digo, fulano foi pego em flagrante. Foi pego, o verbo ser, e a forma pego é a forma irregular do pegar. Mas eu digo que esse mesmo fulano tinha pegado um ônibus, tá? Com o verbo ter, agora a forma composta do verbo, não é? Eu uso o pegar no seu particípio regular, tá? Muito bem. E outra classificação a que os verbos se submetem, a classificação de verbos unipessoais. Alguns verbos da língua portuguesa são unipessoais. O nome já nos induz a saber do que se trata, não é? Unipessoais só possuem uma pessoa, só podem ser conjugados na terceira pessoa. E note bem, terceira do singular e do plural. Vamos ver, então, alguns exemplos disso. Então, temos aqui o verbo ocorrer. Com certeza você não faz a conjugação completa de ocorrer, primeira pessoa do singular, não existe isso, né? O verbo ocorrer acontece apenas na terceira pessoa, ou do singular ou também do plural, né? Pode acontecer no plural. Veja o verbo acontecer, que é quase um sinônimo dele, está aqui na terceira do plural. As coisas ruins acontecem de repente. Outros verbos também que, em geral, aparecem só na terceira pessoa, podemos considerá-los, então, verbos unipessoais, são aqueles que expressam as vozes de animais. Cacarejar, latir, miar, zurrar, etc., não é? Porque esses verbos também, por motivo de bom senso, não são conjugados em todas as pessoas gramaticais. Claro fica que, no sentido figurado, qualquer um deles pode passar a ter a conjugação completa. Eu posso até dizer, tu zurraste muitas asneiras hoje. É possível, do ponto de vista da virtualidade do idioma, no sentido figurado, está correto. Um outro tipo de verbo unipessoal é o verbo impessoal. Impessoal significa que ele não tem uma pessoa, ele não tem um sujeito. Nesse caso, por convenção, ele fica conjugado na terceira do singular. Vamos ver quais são eles, então, agora no vídeo. Então, os verbos impessoais, sempre na terceira do singular. Expressando um fenômeno da natureza. Choveu durante a noite ou amanheceu. São fenômenos da natureza. Agora, o verbo fazer se torna um verbo impessoal
nessas duas acepções que aqui aparecem. Faz calor aqui, então ele está indicando temperatura. E aqui no outro caso, faz 2 anos que não o vejo. Ele está indicando tempo decorrido. Então, isso aqui é um erro muito comum as pessoas dizerem fazem 2 anos e não o vejo. Errado, né? Não é fazem 2 anos, mas é faz. O verbo fazer aqui não tem sujeito, portanto, é conjugado na terceira pessoa do singular. É um verbo impessoal. Não é? Então, esses 2 anos aqui não são analisados como sujeito, mas como objeto direto. E isso é assunto de uma aula posterior nossa. Agora, o verbo haver, finalmente, é também um verbo impessoal, desde que seja sinônimo de existir. Então, nós temos aqui, houve momentos de muita emoção durante a viagem. E nada de dizer que houveram momentos, hein? Outro erro bastante comum também. Se você substituísse esse verbo pelo existir, ele iria naturalmente para o plural, o existir, né? Existiram momentos de muita emoção, mas com o verbo haver na terceira do singular. O haver é, portanto, um verbo impessoal. Então, você acabou de notar aí quais são os verbos impessoais. O verbo ser também é, em algumas acepções, entretanto, o verbo ser não fica na terceira pessoa do singular. Ele tem um comportamento totalmente diferente e ele vai ser estudado no capítulo de concordância verbal. Muito bem, então nós vimos aí a classificação dos verbos. Vamos começar a ver agora um tema bastante importante também, que é o emprego dos tempos e modos verbais. Ora, nós já vimos na aula passada que os verbos sofrem 4 flexões, todas ao mesmo tempo: tempo, modo, número e pessoa. Ora, a flexão de número e pessoa é aquela que indica qual é o sujeito do verbo. Então, representado por uma das pessoas gramaticais, primeira, segunda, terceira, no singular ou no plural. O nosso estudo vai se deter, portanto, no emprego dos tempos e modos, que é alguma coisa um pouco mais complexa. Hoje vamos começar trabalhando com o emprego do presente do indicativo. E lembrando a você que o modo indicativo serve para exprimir aquelas ações certas, reais. Muito bem, tempo presente é aquele tempo da fala, é o tempo das ações que acontecem enquanto eu falo. Esse é o presente do indicativo. Tudo bem, todo mundo sabe. Mas, diferentemente do que se poderia pensar, o presente do indicativo não indica apenas as ações que acontecem no momento em que se fala. Esse que indica as ações no momento em que se fala, nós chamamos de presente momentâneo. Vamos ver um exemplo disso agora. E claro fica que para efeito de vestibular você não precisa conhecer essa nomenclatura, presente momentâneo. Nós estamos trabalhando aqui com aspecto, que é um tipo de questão que não aparece, mas é bom para você saber como empregar o verbo. Veja, então os exemplos todos nossos aqui serão de Machado de Assis, vamos, portanto, ler com muita atenção. Não percamos de vista o ardente Sílvio que lá vai, que desce e sobe, escorrega e salta. O que nós temos que observar nesse exemplo é o seguinte, que o fato que é expresso pelos verbos é um fato atual, que se dá no momento em que se fala. O narrador aqui está presenciando as ações desse personagem, por assim dizer. Então, é nesse momento em que o narrador o vê, que o narrador o flagra, que ele vai, desce, sobe, escorrega e salta. Muito bem, eu disse a você que o presente do indicativo não exprime apenas as ações que acontecem no momento em que se fala, mas ele também pode exprimir ações que se prolongam, ações que são tidas como verdades universais. Vamos pensar assim, é o que eu chamaria de presente durativo. Veja, é o presente que acontece na ciência, por exemplo, quando você vai expressar uma fórmula científica, ou mesmo um dogma religioso, ou ainda um artigo de lei. Quer dizer, a gente diz que essas ações ou esses estados são considerados permanentes, não é? Então, veja aqui, nesse caso, este exemplo aqui é retirado do conto O Cônego ou Metafísica do Estilo, do Machado de Assis. Então, lá
ele tenta definir os adjetivos e substantivos de uma maneira muito peculiar, muito particular. Então ele vai querer defender a teoria de que os adjetivos nascem de um lado do cérebro e os substantivos de outro. Ele faz lá a metafísica do estilo. Veja, o verbo está usado no presente durativo, porque ele pretende estar elaborando uma teoria científica, uma teoria em que se possa crer, que possa ser considerada uma verdade, tá? Então, essa é um outro emprego do tempo presente. Outro ainda seria o emprego do tempo presente para expressar ações habituais, ações frequentes, que nós costumamos fazer, uma capacidade que nós tenhamos, mesmo que não a estejamos exercendo naquele momento. Vamos ver também o exemplo do Machado. Presente habitual ou frequentativo. Namorados de Verona ou de Judá falam todos o mesmo idioma. Quer dizer, não significa que eles estejam falando neste exato momento, mas é uma faculdade que o sujeito tem, uma capacidade ou mesmo um hábito, não é? E aqui, no outro caso, fica clara a ideia de faculdade, de capacidade que o sujeito tem. Vossa Reverendíssima faz isto brincando, quer dizer, é capaz de fazer. A ideia é essa, não é? Finalmente, temos mais 2 casos de emprego do presente. Vamos ver esses 2 casos agora para encerrar. Ora, geralmente quando nós estamos fazendo uma narração, isso você confere lá na aula de redação, nós empregamos os verbos no passado, porque o narrador detém um conhecimento dos fatos que já aconteceram. Entretanto, muitas vezes ele quer dar vivacidade a essa narrativa. E que faz ele? Joga os verbos no presente. Vamos ver o Machado de Assis fazendo isso. Então, está aqui, presente histórico ou narrativo. Procuram-se e acham-se. Ainda estamos no conto lá do cônego ou metafísica do estilo. Enfim, Silvio achou Sílvia. E aí, Silvio e Sílvia são metáforas de substantivo e adjetivo. Viram-se, caíram nos braços um do outro, ofegantes de canseira, mas remidos com a paga. Note que ele vai narrando no passado. Atenção agora. Unem-se, entrelaçam os braços e regressam palpitando da inconsciência para a consciência. Então veja que ele estava indo no passado e de repente, para dar mais vivacidade para a narrativa, ele joga os verbos no presente. E, finalmente, o último caso de emprego do presente é para expressar uma ação que acontece no futuro, mas em um futuro muito próximo. Para evitar qualquer tipo de ambiguidade, ao lado do verbo no presente, usamos advérbios de tempo no futuro. Vamos ver, então? Olha lá, vou arranjar as malas e amanhã embarco para a Europa. Você poderia dizer amanhã embarcarei, daria no mesmo. Então, para evitar a ambiguidade, a gente usa o advérbio de tempo. Tá? Vou a Roma, depois sigo, em vez de depois seguirei, não é? Então, você está vendo aí que esse também é um uso do presente do indicativo. Então, a gente na próxima aula continua falando de emprego de tempos verbais. Até lá!